Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Aqui é uma pergunta, né? E aqui uma afirmação. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Será que é pequeno o nosso Deus? Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Amém. Nós buscamos um tema. E o tema desta mensagem é as 4 vestimentas. E nós vamos buscar, dentro das Sagradas Escrituras, embasamento para compartilhar com a igreja a informação ou aquilo que nós precisamos saber a respeito deste tema. Na verdade, esse tema é uma metáfora para falar do processo de Deus na nossa vida. O processo que nos torna santos, salvos, aceitáveis diante de Deus e destinado para a vida eterna. É bem certo que todos nós, em um dado momento, estávamos, como está descrito esse salmo, como pobres sentados no monturo de lixo. Assim era a nossa vida. E Deus, pela sua bondade e infinita misericórdia, Ele estende as mãos, Ele nos tira do lixo, Ele troca nossas vestes, Ele transforma a nossa vida e coloca uma expectativa diferente no nosso coração. Esses dias, meus amados irmãos, têm sido dias muito reflexivos para mim. Eu tenho pensado e meditado muito a respeito da obra do Senhor, da sua igreja e até mesmo da minha situação como crente. Nós temos a nossa secretaria e nós temos um armário e nós temos um montão de papéis ali. E eu decidi organizar e tentei dispor de um tempo para isso. Então peguei toda aquela papelada, descartei aquilo que não era importante, essencial, e levei tudo lá para casa e comecei a selecionar e juntar ficha cadastral de irmãos que foram feitos na época do pastor Gadelha, do pastor Pedro Bastos, fichas antigas. E comecei a encontrar fichas novas. Vamos fazer um dossiê para cada irmão, para que tenha o histórico do irmão, porque de repente um pastor chega, como eu, e desconhece, como se as pessoas não tivessem história, como se as pessoas não tivessem uma caminhada. E o que vai me tocando é à medida que eu vou verificando essas fichas antigas e vou vendo irmãos hoje casados, irmãos hoje com netos, e que eram solteiros e que eram muito jovens, e com a foto ainda como um jovem, uma jovem. Mas o mais impactante para mim é observar que muitos dos irmãos, eles não estão mais conosco. Talvez alguns deles já tenham partido para a glória, mas muitos deles se afastaram dos caminhos do Senhor. E alguns, inclusive, têm registro na ficha, afastado, desviado, sumiu, desapareceu, nunca mais apareceu. Isso realmente toca o nosso coração. Porque nós pensamos que a igreja realmente ela se renova, mas não dessa forma. Infelizmente, essa é uma realidade que nós convivemos. Eu preciso dizer para os irmãos que a salvação ela é predestinada, sim. Predestinada em Jesus Cristo. Eu gostaria que você ouvisse e entendesse isso que eu quero lhe dizer. E aqui, como é uma noite de metáforas, eu gostaria de usar mais uma. A salvação é um grande ônibus que saiu da cruz do Calvário, com destino ao fim, à consumação dos séculos, ao encontro com o Senhor Jesus nos ares. E como um grande ônibus, pessoas sobem e pessoas descem deste ônibus. Mas somente aqueles que entraram e vão permanecer até o fim, de fato vão alcançar a salvação prometida pelo nosso Senhor. Este ônibus está predestinado ao fim. É a grande obra do Calvário. É bem certo que ele foi preparado, projetado antes da consumação do século. Mas a partir do Calvário ele segue o seu trajeto e vai passando por todos os lugares, em todos os tempos. E vai parando e pessoas vão subindo. E todos aqueles que vão subindo e vão se acomodando e vão estando confiados e permanecendo, pode ter certeza que vai chegar seguro ao seu destino. Mas a tristeza está em perceber que muitos se cansam da viagem. Muitos, por alguma razão, decidem descer do ônibus. E o ônibus parte sem essa pessoa. Ela fica para trás. Esta mensagem que eu gostaria de compartilhar com a da igreja, nesse pouco tempo que me resta, que fala das 4 vestes, e já falei uma metáfora para
falar para a igreja, para você que está aqui nesta noite, do processo de Deus na nossa vida, e que Deus deseja completar este processo. Tem uma grande promessa para nossas vidas, amada igreja. O Senhor tem uma grande promessa para cada um de nós e Ele deseja cumprir. Eu quero dizer para você nesta noite, o Senhor é o mais ansioso em querer cumprir com esta promessa. Mas nesse quesito, o nosso Deus é o mais ansioso, mais desejoso de completar esta obra na nossa vida. Aleluia! E as Sagradas Escrituras, ela é muito clara em dizer a razão por isso, porque Ele amou, o Senhor nos amou, quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos afastados, sentados no muturo, o Senhor olhou com o seu olhar de misericórdia, nos amou, estendeu suas mãos para nos levantar e dizer, eu vou te fazer filho meu, aleluia. Então nós vamos buscar em diversas passagens bíblicas, textos para embasar essas quatro vestimentas. E a primeira vestimenta é a vestimenta da culpa. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4. Eu vou fazer leitura, diz assim: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Esta visão Deus deu a Zacarias. Certamente Zacarias já estava em Jerusalém. Era o tempo de reconstrução do templo. E aqui esta figura, ou esta visão que Deus dá para Zacarias, onde Josué se apresenta diante do Senhor com as suas vestes sujas, não só representava o próprio Josué, o sumo sacerdote, mas também toda a casta sacerdotal e todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel estava com as suas vestes sujas pela iniquidade, pelo pecado. Então as primeiras vestes, ou a primeira veste que eu quero apresentar à igreja nesta noite, são as vestes da iniquidade, são as vestes do pecado. Nós, por nossa natureza, pecamos, nos sujamos, e ficamos tão imundos, e quando nós nos damos conta, estamos sentados num monturo de pecado, de imundície. Assim é a vida de todo homem. E é justamente por esta razão que Satanás vem para acusar, por causa das vestes sujas. É por causa das vestes sujas que Satanás se levanta. E ele levanta com prazer, e ele levanta com satisfação. Tudo que o diabo quer é encontrar uma manchinha para apontar, para dizer. Esta passagem diz que o Senhor repreendeu a Satanás e mandou trocar as vestimentas de Josué. Então, meus amados, Satanás, essa palavra quer dizer opositor, e diabo quer dizer acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 11 diz o seguinte: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Os dois nomes para uma mesma figura, ou o mesmo ser, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Davi, depois de ser confrontado pelo seu pecado, se viu com essas vestes. O Salmo 51, verso 1, 2 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. E ele continua no verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve.
É isso que Deus espera, que nós reconheçamos que as nossas vestimentas estão sujas, porque muitos ignoram isso e vivem de pecado em pecado, e como já falei, de repente se encontra completamente imundiçado, sentado num monturo de lixo de pecado, que são as suas práticas, são as suas obras. Glória a Jesus. A segunda veste são as vestes da justificação. E nós encontramos em Mateus capítulo 22, do verso 8 ao verso 14, uma parábola contada por Jesus. As primeiras vestes são as vestes da culpa. As segundas vestes são as vestes da justificação. Diz assim a parábola: então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Glória a Jesus. Veja que interessante. Glória a Jesus. Veja que interessante. Jesus começa essa história dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Irmãos, se nós não colocarmos atenção no texto, a gente não consegue entender o sentido dele. Então veja bem, o que Jesus está fazendo aqui é comparando o reino. A que compararei o reino? A que é semelhante? E ele vai comparar o casamento de um filho do rei. E ele vai terminar esta parábola dizendo que o critério para ser aceito naquela festa é estar vestido de vestes nupciais. Sim ou não? Sim. Então esse era o critério, não havia outro critério. Eles foram buscaram homens bons e homens maus. Todo tipo de gente. De forma que ser bom ou ser mau não era um critério para estar ali. O critério para estar ali era estar vestido de vestes nupciais. E nós bem sabemos, amada igreja, que a condição para nós entrarmos no reino de Deus é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa é a condição para nós entrarmos no reino de Deus. E quando nós confessamos a Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós cremos e confessamos o Senhor como Senhor da nossa vida, nós nascemos outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Os nossos pecados são apagados. Nós somos considerados justos, declarados santo, conta zerada. O nosso pecado é apagado. Não é só coberto como na antiga aliança, é apagado, é esquecido, é jogado no mar do esquecimento. Satanás não fica com uma nota promissora para cobrar. E para isso nós não precisamos cumprir uma vírgula da lei. E para isso nós não precisamos matar um só animal. Não precisamos. Basta crer em Jesus e confessar como o Senhor da sua vida. De forma que estas vestes nupciais é a justificação que vem pelo sangue de Jesus Cristo. E todos nós, amada igreja, precisamos nos refugiar no sangue de Jesus. Porque se nós não nos refugiarmos no sangue de Jesus, Satanás, o acusador, se levanta contra a nossa vida. Glória a Jesus.
Esta é a caminhada da igreja. Por que é importante saber disso, pastor? Porque o inimigo ainda, ele perde a força contra a vida do crente. Veja bem, que coisa tremenda da parte do Senhor. Eu acho que Satanás, ele ganha mais oportunidade, muitas vezes pela ignorância, pela falta do conhecimento. Outrora não, ele tinha poder e autoridade na nossa vida. Ele dizia, vai para a cachaça, e a gente não podia dizer não. Ele dizia, vai para a prostituição, e ninguém podia dizer não. Mas depois que você entrega a sua vida a Cristo, Ele te liberta. Ele te liberta. De forma que Satanás não tem mais nenhuma autoridade sobre a tua vida. Mas às vezes ele lança setas de pensamento que te faz lembrar do passado, que te faz lembrar das tuas fraquezas, que te faz te lembrar das tuas debilidades. E quando ele faz isso, ele te enfraquece, porque te intimida. E nós precisamos ter a ousadia do Espírito Santo para nos levantar e diz: o Senhor te repreenda, Satanás. Eu fui lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Que tenho eu contigo? Eu não te devo mais nada. Toda a minha dívida foi paga na cruz do Calvário. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 5, verso 1 e verso 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos a qualquer momento tomar esta passagem para as nossas vidas e declarar com toda a ousadia que o Espírito Santo te dá. É muito comum, queridos irmãos, quando nós voltamos para a casa do Senhor, estamos tentando caminhar, estamos tentando nos estabelecer. Aqui estou falando de pessoas que saíram dos caminhos do Senhor e que tentam voltar e que nunca é fácil, porque é uma luta tremenda. É o inimigo dizendo: você não devia estar aqui, você não merece estar aqui, já já tu vai cair de novo. Esse é o diabo lançando as suas setas na mente. A pessoa se deixa levar por esses pensamentos e começa a pensar: realmente estar na casa do Senhor não é para mim, realmente estar nos caminhos do Senhor não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Aleluia. Nesta hora que esta pessoa precisa tomar esta palavra, colocar no seu coração, na sua vida, colocar na sua boca, declarar em voz alta, fazer Satanás saber desta verdade. Aleluia. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. Esta graça é de graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui está falando da outra veste, nós vamos já chegar lá. Nos gloriamos na esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos capítulo 5, verso 9 e 10. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, você foi justificado. Aleluia, você estava no monturo, você era pecador, sujo, imundo, sentado sobre o lixo de pecado. O Senhor estendeu a mão para ti, te justificou pela graça. Você não pagou só um centavo para isso, precisou apenas crer que Ele é bom e misericordioso, aceitar a sua mão estendida. Aleluia, todos que estão aqui estão justificados pela graça. Você crê nisso? Diga amém. Você está justificado, você está justificado, você é justo, você é santo. Assim Deus se agradou declarar na tua vida: você é santo, separado, justificado. Você é propriedade divina. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor nos diz que nós estamos selados pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Ei, escute esta verdade e creia em nome de Jesus. Quando Satanás olha para você, ele vê este selo de propriedade. Eu gostaria que você tomasse posse desta palavra nesta noite. Aleluia, você tem um selo de propriedade. O Senhor é que é o teu dono. Você pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa é a segunda veste, a veste da justificação. A veste da justificação, irmão Evandro, é quando nós entramos no ônibus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A veste da justificação é quando nós entramos no ônibus, estamos dentro do ônibus. Glória a Jesus. Não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de fazer uma viagem longa de ônibus. Eu já tive essa triste experiência. Não vou contar os detalhes que é nojento. Mas quero dizer para os irmãos que foi torturante. Mas quando você vai uma viagem muito longa, naturalmente, você não fica sentado só esperando o fim. Você se movimenta dentro deste ônibus, você come, você bebe, você conversa, você se movimenta, você vive, sim ou não? Nós estamos dentro deste ônibus. Mas enquanto nós estamos dentro dele, ele está nos levando para o fim, nós vamos vivendo. Nós vamos sendo aquilo que nós somos. Nós vamos expressando o nosso caráter. E este segundo processo é a segunda vestes, é a veste da santificação. Veja Romanos capítulo 13, verso 11 ao verso 14. Veja o que diz. Romanos capítulo 13, verso 11 ao 14 diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Jesus. Então, nesta passagem, Paulo diz que nós devemos rejeitar as obras das trevas e devemos nos vestir das armas da luz. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 19 ao verso 20, ele vai dizer quais são essas obras das trevas. Rejeitemos, pois, as obras das trevas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria. Rejeitemo-nos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Devemos rejeitar as obras das trevas e nos vestir das armas da luz. E devemos também nos revestir de Cristo. E aqui está, meus amados irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa. Nós devemos nos vestir de Cristo. Cristo é a nossa vida. O processo de santificação é a própria implementação do caráter de Deus na nossa vida. Ei, deixa eu lhe dizer algo. Se o Senhor apenas tivesse nos justificado e Ele não tivesse implantado o seu caráter em nós, seria impossível. O processo de santificação seria impossível para a nossa vida. O processo de santificação só é possível porque você tem dentro de você Deus.
Aleluia. Você tem o caráter de Deus. Ah, então pronto, pastor, está resolvido. Não, não é assim. Você precisa querer entrar no ônibus. Você precisa querer permanecer no ônibus. O Senhor respeita a vontade. E se você não aceita o processo de transformação, ele não acontece. E aqui entra a parte que nós muitas vezes entristecemos, porque você olha um bloco de ficha e você procura essas pessoas e já não as encontra mais. Você olha e vê pessoas que estão aqui nesta noite, que são crentes desde crianças, desde pequenininho. E aqui para os irmãos rapidinho, encontrei a ficha do Eduardo. Bem pequenininho, bem novinho o bichinho, está aí. Tocando, louvando o Senhor, permanece na casa do Senhor. Assim são muitos irmãos no nosso meio. Mas tantos outros simplesmente desistiram porque não entenderam o processo. E às vezes, irmãos, o processo se dá quando nós somos provados por outras pessoas. Nós somos provados por Deus. O inimigo nos tenta, não é fácil. Mas este é o processo de aperfeiçoamento. E aí, Paulo vai dizer, olha, nós devemos nos despojar das armas das trevas e lançar mão das armas da luz, do caráter de Deus, da obra do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a veste da santificação. Nós precisamos tomá-la para nós. Então veja rapidamente o que diz Colossenses capítulo 3, verso 8 a 15. Aqui tem a metáfora das vestimentas. Colossenses capítulo 3, do verso 18 ao verso 15, diz assim. Quero concluir em 10 minutos. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem, sempre que houvesse uma palavra que remetesse à vestimenta, os irmãos falassem em voz alta. Tá bom? Os irmãos encontraram. Mas, agora, 1, 2, 3, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento. Aqui algo interessante, segundo a imagem. Nós devemos nos vestir de quê? De Cristo, Ele é o padrão. Então aqui em Colossenses vai dizer, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Continuando, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa do outro, assim como Cristo, outra vez, assim como Cristo, esse é o padrão, vos perdoou, assim fazeis também. E sobretudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine os vossos corações, e sede agradecidos. Bendito seja o nome do Senhor. É o amor que dá razão para todas as demais coisas. O que eu faço, o que me dá motivo, razão, motivação é o amor. Porque se não for, nós desistimos, nós nos frustramos, nós nos amarguramos. Há tantas coisas que acontecem na nossa vida, tantas decepções. Se não for o amor, nós descemos do ônibus, nós baixamos do ônibus. Deixa o ônibus embora. Eu não vou mais para aquela igreja. Eu não vou mais para a casa daquele irmão. Eu não quero mais amizade com esta pessoa. Você baixa do ônibus e acabou. Se você não quer estar com as pessoas que estão indo, por quê? Porque você se amargurou. Realmente o amor é quem nos sustenta, é quem nos vincula, é quem nos une. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui uma coisa interessante, meus amados, é que, embora nós estejamos justificados, e embora nós estejamos no processo de santificação, quero dizer para você que a tua natureza humana não está morta ainda. Ela está aí dentro de você. E aí nós temos que vigiar. Tem duas coisas que nós temos que vigiar. Jesus disse assim: orai e vigiai
Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Pedro vai dizer que nós devemos vigiar, porque o diabo anda como leão, bramando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós temos a nossa natureza e nós temos o tentador. Então, para sair o velho homem, para sair a velha mulher, essa que Paulo manda se despir, não é difícil. Por isso que a gente tem que estar atento. Mas mesmo quando nós falhamos, Deus é misericordioso para nos dar graça, para nos restaurar, para nos levantar outra vez. Aleluia, não é momento de desistir. Se falhamos, aleluia, temos oportunidade de continuar, de ser restaurados, renovados pela bondade e pela misericórdia do Senhor. A última veste, para nós concluirmos. Essa última veste é a veste da glorificação. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 4 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. A veste da glorificação é a veste da imortalidade. Eu diria veste da eternidade, mas alguns vão dizer que eterno somente Deus, que nem tem princípio nem fim. Mas eu poderia que nós participaremos da vida de Deus, da vida eterna de Deus. Nós participaremos. Essa é a esperança da glória. Todos nós que estamos aqui, esse é o destino que nós desejamos estar. E deve ser a meta de todo crente, deve ser o objetivo de todo crente. Paulo tinha esta meta. Ele vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 11 a 14. Ele diz o seguinte: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Aqui está falando da glorificação. Todos nós seremos glorificados, transformados. Aqueles que morreram serão ressuscitados e receberão um corpo glorioso. E ele diz: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. E ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Do que é que Paulo está falando? Está falando da glorificação, está falando da transformação, está falando da esperança no coração do crente. A tua esperança, meu amado irmão, minha amada irmã, não é que o dia amanhã seja melhor que hoje, embora tenhamos essa esperança, mas não é a principal esperança. Nós sabemos que nós estamos num momento de degeneração. O mundo ele vai caminhando de mal a pior, de mal a pior. Até não restar outra saída para a igreja senão ser levada, arrebatada pelo Senhor. Mas a principal esperança da igreja é a esperança de chegar ao fim, receber o prêmio da nossa soberana vocação. Aqui existe uma metáfora de uma corrida e Paulo vai escrever a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 7 e 8, diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Paulo escreve nos Colossenses, vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. A nossa vida, a nossa esperança, nós seremos glorificados, assim como Jesus o é. Seremos completamente revestidos de Cristo. E o que é mortal será absorvido pela imortalidade. Nós pararemos de envelhecer. A expressão corromper quer dizer apodrecer. E a bem ver da verdade, nós estamos nesse processo de apodrecimento. É uma expressão forte, não muito bonita, é verdade, mas é uma realidade. Então nós finalmente, quando glorificado,
nós não nos corromperemos mais, não envelheceremos mais, não adoeceremos mais, não morreremos mais. Finalmente, aleluia, o tempo tão aguardado, esperado, irá ter chegado, aleluia. E nós não podemos resumir o que Deus tem para nós na mera imortalidade. Eu concluo com isso. Deixa eu dizer para você, nós não podemos resumir o que Deus tem para nós na mera mortalidade. O que está incluso isso é muito mais do que o que nós podemos imaginar. São coisas que não desceu o nosso coração, que o ouvido não viu, o olho não viu, o ouvido não viu, e que não desceu o coração do homem. São coisas inefáveis. Tudo isso está guardado para os crentes na eternidade. Está guardado para ti e para mim. O que nós sentimos aqui, meus amados irmãos, com a presença de Deus, é apenas uma pequena antecipação daquilo que Deus tem reservado para nós. Capítulo 19, verso 7 ao 9, diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. Glória a Jesus. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Estávamos sujos, imundos, fedidos, sentado num monturo de lixo. Escute bem: o Senhor, por sua bondade e misericórdia, nos achou. Ele nos levantou, Ele mudou as nossas vestimentas e finalmente nos glorificará para receber herança juntamente com Cristo, onde nós sentaremos com Jesus Cristo como príncipes e princesas no reino de Deus, porque nós governaremos com Cristo eternamente. Os que creem, digam amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Grupo de louvor.